Uma das verdades é que quando você sabe quem você sabe quem são de fato as pessoas. Quando você entende que você tem um ego coletivo, e ao mesmo tempo ele te prejudica, ao mesmo tempo ele prejudica as outras pessoas também. E você também tem um eu, né? Um eu sou, um eu superior, que é de fato você, e que é de fato quem as pessoas são, né? Quando elas entendem que elas têm um eu superior, que elas estão conectadas com a fonte suprema, com Deus, com o universo, sei lá, chame como quiser. Então você percebe que o ego, na maioria das vezes, faz as pessoas se endividarem, faz as pessoas seguirem caminhos assim que dão pena, que faz as pessoas quererem ser melhores do que as outras, que faz as pessoas falarem manso, usarem máscaras, e aí elas não sabem mais quem são elas. Elas também não sabem quem são as pessoas. Elas estão totalmente desprotegidas, tanto para a sua própria maldade, né, de ela fazer o mal, e tanto para as outras pessoas em relação a ela. Ela não conhece mais um discernimento em questão de maldade. Ela desconhece totalmente a humildade, totalmente a bondade, a benevolência. As pessoas que têm um ego inflado, elas perderam totalmente a noção do eu sou, a noção do eu superior, a noção com a fonte suprema, com o momento presente, com o aqui e agora, com mindfulness. Tem várias denominações para você descrever esse estado, um estado de presença plena, que é imensurável, cara, que não tem como nem dizer através das palavras, mas você pode entender um pouco de maneira sutil, e aí você pratica, e aí você vivencia. Você vivencia por 24 horas. Você vivencia por toda a eternidade. Só vai bastar com que você continue neste caminho da total presença, da total concentração aos 5 sentidos, da total paz, da total tranquilidade. As pessoas, elas geralmente não conseguem vivenciar esse estado por 24 horas, porque o ego fala mais alto. O ego de querer sentir superior aos outros, de querer ser melhor do que os outros. O ego é como se fosse o diabo e o eu é como se fosse Deus. Então, quando você entende isso, quando você entende que você tem um ego, que você precisa dominá-lo, que você precisa controlá-lo, você entende que as pessoas também têm um ego. E quando você está com o ego controlado, quando você está com o ego equilibrado, você encontra a presença, você encontra o estado de eu sou consciente, eu sou o dono da minha própria vida. Eu sou automaticamente responsável pelas minhas próprias emoções. Eu não preciso ficar vitimizando isso para tentar ter um ego inferior. Existe um ego superior e um ego inferior. O inferior é quando você tenta vitimizar isso para as outras pessoas serem responsáveis pela sua dor, pela sua vida. E isso é totalmente prejudicial tanto para você mesmo e tanto para as outras pessoas também que estão nessa mesma vibe, nessa mesma frequência de querer mascarar uma benevolência, de querer mascarar uma humildade. E aí elas fazem de tudo para fazer caridades, só para tentar de alguma maneira ser salvas. É claro que
isso é o começo, né? Para a pessoa que está muito nas trevas, a pessoa de alguma forma ajudar alguma pessoa, mesmo que essa pessoa se faça de vítima, é um começo. É um começo para a luz. Mas é claro que ainda assim você precisa transcender isso. Quando você é codependente de uma pessoa que se faz de vítima, quando você ajuda ela a se fazer cada vez mais de vítima, você desviou o caminho da luz e você está entrando em caminhos das trevas, que é mascarado pelo caminho da luz. Então é por isso que existe versus ego versus eu superior. Eu sou. Existe um ego superior e existe um eu superior. Existe um ego inferior e existe um eu inferior. Quando você se vitimiza, quando você não sabe quem é você, e talvez você possa estar achando confuso, é porque esse estado, cara, que eu estou tentando explicar, não é possível através das palavras. É totalmente assim, imensurável. Você apenas tem que presenciar. No mínimo que eu posso fazer aqui é tentar trazer uma clareza mental, pelo menos uma clareza mental, para você vivenciar esse estado na prática. Porque quando a sua mente tem uma clareza, quando você sabe, né, organizar os seus pensamentos, quando você sabe de alguma maneira planejar metas, por exemplo, o ano aqui está acabando. Quando você tem essa vibe de planejar metas para o próximo ano, você tem mais clareza sobre a sua própria vida. Você tem mais discernimento, você tem mais conquistas. E pode ser um caminho muito bom para alcançar esse estado pleno, esse estado de iluminação. Mas ainda assim existem as máscaras, né? As máscaras do Ano Novo, as máscaras do Natal, enfim. Você precisa de clareza e clareza mental para você vivenciar esse estado que eu estou querendo transmitir para você, que eu agora mesmo estou vivenciando, que é muito através das palavras, que as palavras elas não têm significado real para descrever esse estado que eu estou presenciando agora, com a minha total presença no exato momento do aqui do agora. Cara, você está entendendo que tudo é questão de você apenas estar no aqui e no agora e deixar um pouco este ego, deixar um pouco o ego ser o que ele é. E quando você entende, por exemplo, você mesmo, como você age perante as pessoas, você entende o porquê as pessoas agem perante você. Você entende aquela falsa amizade, você entende aquela energia negativa. Você vai muito além das palavras, no caso, de você estar conversando com algumas pessoas e você percebe a energia por trás das palavras. Você percebe que por trás daquelas palavras inocentes existe uma energia pesada, existe uma energia negativa. E aí, talvez você possa parecer para as outras pessoas que não entendem isso um cara estranho, um cara que está viajando, que está vendo coisas. Aí que no próximo jogo, no próximo game, no próximo nível, você está bem e as outras pessoas estão mal. Você já percebeu que em algumas situações estava tudo bem praticamente? Aos olhos dos outros estava tudo bem. E aí de repente você percebe alguma intuição, você percebe alguma coisa e você sai de algum lugar. E aí as outras pessoas que estavam tanto identificadas pelas palavras, pela situação ali, pela bajulação, pelo ego, acontece alguma tragédia com todas aquelas pessoas. E você, como estava presenciando as energias, as intuições,
você saiu fora. Então você, cara, foi o estranho, né? Você foi a ovelha desgarrada, a ovelha negra. Então é isso. Os ignorantes, né, que pagam os seus preços perante as suas próprias atitudes, que são demoníacas. Porque você ignorar as energias, você ignorar um sentimento, né, para focar apenas em palavras, é um tanto demoníaco. Porque, cara, a energia não mente. Pode ter certeza, pode ter certeza, pode ter certeza disso. As palavras, elas podem falhar, elas podem gaguejar. As palavras, elas podem, de alguma maneira, não fazer sentido, se contradizer, mas a energia não mente. Em qualquer situação, cara, sempre tenha, né, esse traço versus. Será que eu estou sentindo é de ego versus do eu? Eu sou. Eu sou. Repita para si mesmo. Eu sou. E aí você percebe uma paz, uma tranquilidade. Então, quando você entende, discernir o que é ego, o que é a presença, o que é mindfulness, o que é atenção plena, fica muito mais fácil você, em algum momento social, em alguma ocasião social, saber o porquê daquela conversa está rodando, quais são as intenções. Você vai muito além das palavras, você vai muito além de ouvir as pessoas através das palavras, você percebe as energias. Você percebe quando uma pessoa quer te sugar de maneira verbal, ela quer se sentir ouvida, mas ela não quer somente se sentir ouvida, ela quer sugar a sua energia e ela tem plena consciência disso. A pessoa tem uma plena presença de que ela está sugando a energia. Então ela sente prazer mais em sugar a energia, em ver que você está totalmente debilitado, que você está perdendo energia quando você escuta ela. Então isso aí, cara, acontece com todo mundo. Mas é preciso ter um equilíbrio, né? É preciso ter um discernimento. Porque quem é bonzinho demais só se fode. Não tem amor próprio, não tem autoestima. E aí busca sempre nas outras pessoas, sejam em amigos, sejam em mulheres, em todas as pessoas, em todas as idades. E é bem importante eu mesclar idade, porque não é uma pessoa que é velha, não é somente porque uma pessoa é velha que ela é, é boazinha, que ela tem um coração puro. Você deve ter clareza mental sobre as energias, sobre a vibe do momento das conversas e não deixar se levar pelas palavras, pela persuasão, porque isso, cara, é ilusão. Perceba mais as energias das palavras, que aí pode vir o melhor apresentador, pode vir o melhor. Cara, pode vir a puta que pariu. Pode vir o melhor palestrante, pode vir qualquer pessoa que fale bem, que gesticula, que é isso, que é aquilo. Você não vai se deixar levar pelo ego dessas pessoas. E além de você não se deixar levar pelo ego dessas pessoas, você vai ajudar elas de uma certa forma, diminui um pouco este ego, quando você sabe que você não alimenta mais o ego dessas pessoas. De alguma forma agora você alimenta o eu dessas pessoas, o eu sou dessas pessoas. Então, simplesmente saiba discernir versus ego e eu sou. Isso é apenas um exercício. É claro que na prática é muito mais difícil.
É muito mais difícil você ficar presente no momento. É por isso que existe aí de várias técnicas para você ir aperfeiçoando isso. É por isso que a natureza facilita bastante você perceber as energias, facilita bastante você perceber o que está por trás ali do ambiente, das imagens, dos sons. É como se você estivesse escutando um som, olhando uma imagem e não se identificando com a imagem ou identificando com o som. Você apenas escuta, por exemplo, um rio, uma cachoeira, e aí você se concentra cada vez mais neste som. E parece que alguma coisa surge, você começa a perceber a energia daquela coisa. Você começa a perceber se é positiva ou negativa, se está te fazendo bem ou está te fazendo mal. E aí você tem a opção de sair de lá. Você tem a opção de vazar daquele lugar ou de mudar o seu foco. E falando em foco, tem pessoas que usam, né, das suas técnicas persuasivas em olhar nos olhos das pessoas. De alguma forma, cara, isso é um vampirismo. As pessoas que gostam de fixar, né, os seus olhos às pessoas enquanto está conversando. O mais correto seria não a fixação, porque fazendo isso você intimida uma pessoa. Se for para intimidar, se for uma pessoa que quer te fazer mal, muito bom, parabéns, intimida mesmo, porque o bem nunca vencerá o mal. Pode perder algumas batalhas, mas nunca vencerá. Pode ter certeza disso. Mas a reflexão aqui é quando você estiver olhando, né, por exemplo, para as pessoas conversando, o mais correto seria olhar não de uma maneira fixa, querendo sugar, querendo de alguma forma ser melhor do que essa pessoa. Você, cara, apenas olha, simplesmente olha. E algumas pessoas, elas querem sugar, né, energias, elas querem de alguma forma conversar com alguma pessoa por causa do interesse, por causa de sugar mesmo, de vampirismo energético. E quem vai, de alguma maneira, se alinhar, né, com essas pessoas são pessoas que estão de acordo com essas frequências. Mas as pessoas que são sábias, que são despertas, elas vão causar um espanto neste manipulador, neste indivíduo. E aí vão até achar essa pessoa estranha. Os manipuladores sociais vão dizer: nossa, esse cara é estranho. Por que estranho? Porque você não conseguiu manipulá-lo. Você não consegue manipulá-lo através do olhar. Você pode olhar fixamente, cara. E essa pessoa vai te intimidar porque a energia dela está muito superior em relação à sua maldade. Cara, existe vários níveis de bondade e de maldade. Por exemplo, uma pessoa que está em um nível 1 de maldade contra uma pessoa que está em um nível 5 de bondade, quem vai vencer? A maldade ou a bondade nesta ocasião? É claro que é a bondade. Mas se a maldade estiver em um nível 10 e a bondade em nível 5, talvez a maldade consiga vencer a bondade ou consiga de alguma forma intimidar. Então, cara, é por isso que é muito bom você sempre estar evoluindo, você sempre estar presente no momento, você sempre estar consciente. Porque mesmo que você esteja sempre evoluindo, você esteja sempre em busca, né, de alguma missão,
de algum propósito, sempre querendo fazer alguma coisa de bom, sempre aproveitando o momento presente, sempre de bem com a vida, vai vir pessoas mal intencionadas que, se você estiver em um nível de bondade, por exemplo, 2, e essa pessoa tiver 7, ela vai ganhar de você. Então, perceba que o mal nunca descansa. A bondade também. Se você está com preguiça de evoluir para a bondade, lembre-se, tem pessoas más que estão evoluindo, que estão alcançando vários níveis. E se você não ficar esperto, você vai ser tragado pelo lado do mal. Até os próximos conteúdos.